Olá, corretores, internautas. Hoje o nosso programa é dedicado à profissão de corretor de imóvel e por isso nós estamos aqui com o presidente do Cresce, o senhor José Augusto Viana Neto, 63 anos, casado, 2 filhos, 40 anos de profissão. Muito obrigado por ter nos recebido aqui. É uma alegria para o programa Mundo Imobiliário estar aqui conversando com o senhor. O senhor está nesse programa de abertura exatamente porque é sobre a profissão, né? E eu gostaria de saber um pouco de como é essa profissão para o senhor. Como é que o senhor começou? Como é que o mercado imobiliário entrou na sua vida? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui no programa. Eu comecei em 1974, novembro de 74, lá no município de Praia Grande. Eu mudei de São Paulo para lá, era comerciante. E aí eu vi a grande possibilidade que era o mercado imobiliário, muito aquecido naquela época lá na cidade. E a partir disso, uma pessoa conhecida tinha um prédio lá para vender e eu fui trabalhar na venda desse prédio. Demorei aí mais ou menos uns 60 dias para realizar o primeiro negócio e foi uma alegria muito grande, porque naquela época, não sei se o dinheiro valia mais, o que era, mas uma venda era muito dinheiro. E eu sempre fui um corretor autônomo, então eu trabalho e recebo a comissão integral. E isso foi um bom valor. E me entusiasmou demais. Então, logo em seguida, eu abri um escritório imobiliário. Aí já vieram meus irmãos trabalhar comigo, meu pai se interessou muito. Aliciou a família toda. Foi a família toda. E hoje a minha mulher é corretora, minha filha é corretora. O meu filho é corretor, mas não está exercendo a atividade, porque mora fora. Mas enquanto morou no Brasil, era também corretor de imóveis na nossa imobiliária. Então a família está toda integrada Que beleza. na intermediação imobiliária. Que beleza. A minha família também. Parabéns. Qual o maior impacto que a profissão de corretor de imóvel causou na sua vida? Qual foi a maior mudança? Bem, em primeiro lugar, foi uma independência muito forte, porque tem independência financeira. Num determinado momento, naquela época, as coisas não estavam bem, difíceis, e aí entrou dinheiro, e dinheiro traz tranquilidade. E com aquilo, nós tínhamos que buscar também uma especialização, muito embora, naquela época, nós trabalhávamos com máquina de escrever, papel carbono, tínhamos que datilografar as notas promissórias, os imóveis eram vendidos a prazo e eram notas promissórias, e não tínhamos fax, não tínhamos nem o telefone fixo funcionava lá na Praia Grande naquela época. Então trabalhávamos só na base do argumento mesmo, e uma coisa importantíssima, que não era permitido de maneira nenhuma entrar no mercado imobiliário sem saber elaborar contratos. O conhecimento da área imobiliária tinha que ser grande, eu me cerquei de cuidados, pegando contratos impressos de grandes empresas imobiliárias e passei a copiá-los, datilografando, adaptando-se às questões próprias nas quais eu estava trabalhando. E com isso, de forma muito rápida, jovem ainda, aprendi a elaborar contratos com uma facilidade muito grande. E isso deu uma versatilidade muito boa. E o mercado lá na cidade era muito aquecido. Tanto é que os cartórios viviam lotados, sábado e domingo, para se conseguir fazer uma escritura era uma dificuldade muito grande. Olha que interessante, né? O mercado mudou muito, né? Porque hoje o corretor tem toda a estrutura necessária, né? E até por causa da tecnologia, né? Por conta da tecnologia, você tem uma série de coisas e mudou demais, né? A profissão. Mas mudou não só dos aspectos aí, vamos dizer assim, burocráticos, mas mudou também a visão, né? Que o mercado, que a própria sociedade tem da nossa profissão. Né? Houve uma evolução, não é isso? Sem dúvida. Naquela época, há 30, 40 anos atrás, dificilmente uma pessoa gostava de se apresentar como corretor de imóveis. E hoje eu vejo que as pessoas têm orgulho, têm satisfação de dizer que são corretores de imóveis. Percebo isso nas reuniões que participo com grandes empresários, quando me identifico como corretor de imóveis, o assédio é muito grande. Todos têm imóveis para comprar, todos têm imóveis para vender, e aí querem informações de mercado,
Portanto, somos hoje profissionais muito reconhecidos, apesar de que há necessidade de uma estrutura, de um anteparo tecnológico para poder dar condições do trabalho. E o corretor hoje tem que se manter atualizado com essas novas tecnologias, senão também ele vai perdendo a linguagem do mercado e vai ficando para trás. Ah, mas essa é uma das nossas preocupações, realmente. Agora, uma coisa que a gente tem reparado, que nosso corpo de corretores é muito heterogêneo hoje, né? Por conta do boom imobiliário, por tudo que aconteceu nesses últimos anos, né? A própria valorização da profissão, trouxe para o mercado vários profissionais que já estavam estabelecidos em outras profissões, como advogados, engenheiros, professores, né? Eu conheci inclusive médicos, dentistas, que optaram por essa profissão, né? Isso modifica a evolução da nossa profissão? Olha, trouxe mudanças significativas. Dois aspectos. Um aspecto é positivo e outro é negativo. Por quê? A nossa grande preocupação, o Código de Ética da Atividade Profissional, é pouco conhecido, poucos leem o Código de Ética, portanto, é uma questão grave. E esses profissionais formados em terceiro grau em outras atividades profissionais, e aqui no Cresce hoje nós temos 139 mil inscritos. Destes, 83% têm formação de terceiro grau em outra atividade profissional. Então, eles vêm para a atividade profissional com uma visão ética muito centrada nas suas atividades e com uma preocupação de procurar seguir o que existe aqui. Agora, por outro lado, não é muito bom porque é um pessoal que não tem conhecimento de mercado, não tem uma vivência do mercado. E aí eles necessitam de muita experiência. É como eu disser para você, né? A pessoa que tira hoje uma carteira de habilitação, ele está autorizado a dirigir, mas dificilmente poderá ser chamado de motorista, porque os novos condutores certamente vão demandar um tempo para aprender a dirigir na realidade. É a prática, né? E a mesma coisa aqui no Cresce. A pessoa tem a inscrição no Cresce, tem o seu documento, mas ele não é, na realidade, um corretor, não é uma pessoa que pode viver independente, ele necessita ainda de estar assistido por uma organização, uma equipe, para que ele possa entender. Porque o corretor mesmo, na concepção exata da palavra, é aquele que faz prospecção de negócios, viabiliza o encontro de empresários, um com capital, outro com o seu conhecimento, e aí o terceiro com uma propriedade imobiliária e fazem uma incorporação, e o corretor é aquele que une todas essas partes e faz com que o empreendimento aconteça. E corretores dessa natureza são pouquíssimos no mercado hoje, o número é muito pequeno. Então a grande parte é aquele profissional que trabalha com o lançamento, com o empreendimento novo, ali no plantão, se dedicando a venda do imóvel, né? E aí é um detalhe até muito interessante, porque o corretor, até mesmo pelo Código de Ética, ele não vende, porque o corretor não pode influenciar na decisão do cliente. Ele presta assessoria, né? Presta assessoria técnica. Exato. E muitas vezes é confundido com venda. Então nós fazemos a intermediação. Essa noção de intermediação é que é difícil nós levarmos na cabeça de profissionais de outras áreas, que normalmente vêm para a atividade da corretagem imobiliária pensando ser uma atividade de venda. Então isto realmente dá um certo trabalho. E a importância da formação, né? Do surgimento de novos cursos, novas... Mas sem dúvida, por isso o Cresce se dedica demais a isso, a dar cursos, palestras. Nós temos aí 700 atividades ano que são ministradas em todo o estado de São Paulo a fim de dar uma melhor condição de trabalho para os profissionais. E falando mesmo, assim, já na instituição Cresce, entre os corretores, vamos falar francamente, né? Falou em Cresce, se pensa em anuidade, se pensa em autuação e pouco se sabe o que o Cresce pode oferecer para o corretor, né? O que o Cresce vai influenciar na valorização da nossa profissão e a própria profissionalização, né? Desse grande corpo de vendas, né? Desse grande corpo de representantes.
Eu queria que o senhor contasse para mim o que o Cresce pode nos ajudar. A fiscalização da atividade profissional e tirar do mercado aqueles que não são profissionais, a fim de que a sociedade não seja prejudicada por pessoas sem o conhecimento e a formação técnica necessária para exercer essa profissão. Porém, o Cresce exerce inúmeras outras atividades para que os corretores tenham uma boa condição de trabalho. Nós ministramos cursos de avaliação imobiliária para que ele possa aprender a fazer uma avaliação criteriosa, a fim de que o cliente não fique perdido no valor do imóvel. Nós temos cursos que ensinam os corretores a fazer cálculo de tributo sobre lucro imobiliário, que é muito importante. Está ali fechando um negócio, tem que saber informar o cliente exatamente o que ele vai pagar de tributo, e pode muitas vezes o corretor colaborar com o cliente, evitando que ele pague demais tributo acima do que é devido. Nós ministramos cursos ensinando os corretores de imóveis a representar seus clientes nas comissões de licitação de patrimônio imobiliário, tanto da União, quanto do Estado, quanto de municípios, e uma série de outros cursos importantíssimos, como administrar locação, sobre financiamento imobiliário, com ou sem uso de recursos do fundo de garantia, enfim, informações que são muito úteis. E o Cresce também pode, segundo a legislação, representar os corretores de imóveis na defesa da categoria, em assuntos que dizem respeito ao coletivo, a um todo, né, a categoria como um todo. Nós podemos, inclusive, representá-los na justiça, buscando fazer valer os direitos. O que significa, para o crescimento da nossa profissão, ter um órgão de classe? Né? O que significa para o corretor? Né? Olha, é muito importante. Existe no site do Ministério do Trabalho, na Lista Brasileira de Ocupações, 2.500 e tantas profissões listadas ali. Dessas, 84 são reconhecidas pelo Estado brasileiro. E das 84, 30 têm o seu Conselho de Fiscalização Profissional. A exemplo do Cresce, temos o CRM, CRC, tem o Corem, Conter, que é dos técnicos em radiologia, enfim, dos engenheiros, dos arquitetos. Então, nós temos 30 que são regulamentadas. E essas atividades profissionais, elas contam, então, com um tribunal ético-disciplinar, que tem independência administrativa e financeira para que tenha independência nas suas decisões. E ali o que acontece? Quando algum profissional comete uma irregularidade, é instaurado um processo que é levado à apreciação do Conselho Pleno, e ali, se for o caso, uma sanção será aplicada àquele profissional. Isto faz com que o profissional seja respeitado pela sociedade, porque a pessoa, quando procura um profissional para fazer negócio, por que ele está procurando? Porque ele busca uma segurança, tanto jurídica quanto técnica. E o corretor, no caso, ele responde por tudo. De acordo com o artigo 723 do Código Civil Brasileiro, o corretor é responsável por tudo que der efeito à transação, aquela incumbência recebida pelo cliente. Se porventura ele comete um deslize, ele responde por perdas e danos e o cliente pode ser indenizado. E isso dá ao cliente uma segurança muito grande. Esta responsabilidade que o profissional tem é que faz com que o cliente o procure. Porque caso fosse como era na época em que eu comecei na profissão, nós não tínhamos obrigação nenhuma. A nossa função era apenas aproximar as partes. Aproximou, está acabado, não tem mais, já éramos credores da nossa comissão. E hoje não, hoje o corretor é obrigado a concluir a transação e mesmo depois do negócio feito, ele ainda responde por tudo aquilo que foi dito e assinado no curso da transação. Você falou uma coisa interessante aí listou vários cursos, né, que o Cresce dispõe, e eu também, se a gente navegar ali pelo site do Cresce, você vai ver vários serviços, e você vai ver, inclusive,
a TV cresce, né? A gente pode assistir os programas da Quarta Nobre, que são as palestras ministradas aqui. Esses cursos todos, tem algum custo para o corretor? Não, o Cresce não cobra nada. A única coisa que o Cresce cobra é a anuidade. Ou então alguma multa de processo que porventura tenha o profissional aqui no Cresce. Mas tudo que o Cresce faz é sem custo. O Cresce ainda proporciona para os corretores de imóveis um portal imobiliário onde ele pode fazer sua propaganda, colocar o anúncio dos seus imóveis e onde a sociedade busca também informação para aquisição ou então locação de imóveis. E além disso, o Cresce proporciona também informações na área restrita ao corretor de ordem técnica, jurídica, para aqueles que necessitam de alguma consulta. Então, aí, naquela primeira visão, né, no começo da nossa conversa, que o corretor enxerga aí o que ele paga, né, mas ele precisa enxergar também todos esses benefícios que ele tem, né? Realmente é um órgão que está atuante e eu sou testemunha disso, né, há alguns anos na profissão. Realmente a profissão de corretor de imóvel hoje é valorizada, muito mais valorizada do que foi no passado, né? E com certeza a participação do Cresce foi fundamental nesse processo. Sem dúvida, né? O Cresce ele traz um bom respeito para a profissão. E eu vejo, às vezes, o pessoal reclama de pagar anuidade e, claro, ninguém gosta de pagar, mas se for fazer um comparativo dos benefícios que ele tem pelo que o Cresce faz, é uma quantia muito pequena. Agora eu digo o seguinte, eles não usam. Esse é o grande problema. Então, vamos convidá-los, né, para os corretores começarem a utilizar aqui as dependências do Cresce, os seus cursos. Somente os convênios que o Cresce tem, que proporciona desconto numa série de itens, planos de saúde, hospitais, clínicas e laboratórios, automóvel para comprar com desconto, eletroeletrônicos, cabeleireiro, barbeiro, restaurante. Nossa, uma infinidade de convênios. Se utilizar, ele vai tirar muito mais do que a anuidade que ele pagou, né? Mas sem dúvida, eu vejo algum outro colega dizer, não, mas qualquer um que for lá vai ter o mesmo desconto. Não é verdade, né? Nós fazemos questão de examinar os convênios, ver aquilo que é bom, o que não é. Então, realmente são vantajosos, né? O que eles precisam é usar, participar dos cursos, isso é que é muito importante. Então, fica aí o convite, né, para você, corretor, participar mais do Cresce, participar da Quarta Nobre, entrar no site, procurar informações, porque isso tudo foi feito para você. Muito obrigado, José Augusto. Muito obrigado mesmo pela sua entrevista. Nós estivemos hoje falando com o José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce, que nos esclareceu sobre o papel fundamental deste órgão para a nossa profissão. Na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre tendências do mercado imobiliário, que é mais um argumento de venda para você, é mais um argumento para você conversar com o seu cliente. Nós falaremos com um membro do comitê de mercado do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eles fizeram um estudo bem interessante sobre as tendências do mercado para 2014 e eu tenho certeza que vocês vão se interessar muito. Aguardo vocês, terça-feira, meio-dia, aqui na TV Geração Z. Um abraço.